Ouvi o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com um pronunciamento importante. Vamos conferir. Que desbaratou fundos que estavam sendo usados pelo crime organizado, sobretudo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Sempre lembrando que o papel da Receita Federal é de proteger a atividade econômica lícita no país. Nós não fazemos persecução penal. Isso é papel da polícia, do Ministério Público. O que a Receita faz é, por meio da fiscalização, uma atividade de fiscalização, inibir as práticas econômicas ilícitas, para garantir que a concorrência seja leal, que os pagamentos de tributos são regulares, que não haja benefício para o sonegador em relação às empresas que pagam corretamente os seus tributos. E é por isso que nós sempre insistimos na necessidade imperiosa de votar o projeto do devedor contumaz. Nós estamos há 3 anos militando junto ao Congresso Nacional. Por ocasião da Carbono Oculto, nós tivemos a aprovação no Senado de um projeto combinado com o governo federal. Não é um projeto de oposição e situação. O Senado foi unânime em aprovar. Não tem nada a ver com oposição, com situação, é para o Brasil e para os bons empresários, que são 99% das pessoas que estão agindo licitamente, explorando atividades econômicas. O devedor contumaz pega um núcleozinho pequeno de empresas que usam desses expedientes ilícitos para ter vantagens competitivas, né? Completamente irregulares. Então é muito importante frisar isso. Essa operação de hoje, ela está se dando em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. São 126 mandatos de busca e apreensão. A movimentação do grupo econômico é, no último ano, de 70 bilhões de reais. São pessoas que devem uma fortuna para os fiscos de todo o país, estaduais e para o fisco federal também, né? Nós estamos falando de 26 bilhões em impostos não recolhidos por esse grupo econômico. Envolve lavagem de dinheiro e nós agora mapeamos um forte movimento de evasão de divisas. Importante frisar isso. Eu estou frisando essa questão da evasão de divisas porque isso extrapolou as fronteiras nacionais. Eu, inclusive, junto ao ministro Lewandowski, fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil. E o esquema é, você faz um empréstimo para esses fundos, um empréstimo que é a suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam na forma de aplicação, entre aspas, lícita em atividades econômicas no Brasil. Mas o dinheiro que vai para lá não é um dinheiro lícito. Então é uma operação de triangulação internacional gravíssima. Só para vocês terem uma ideia, a última operação foi de 1,2 bilhão de reais de envio de recursos para esses fundos em Delaware, né? E que voltam para cá na forma de aplicação, como se fosse um investimento direto estrangeiro no Brasil, mas é feito simulando um investimento estrangeiro. Na verdade, o dinheiro saiu daqui, ele está voltando por esses fundos. Uma outra coisa importante é que, a partir dessas investigações, a Polícia Federal, evidentemente, vai envolver recuperação de ativos no exterior, criminalização de pessoas não residentes, eventualmente mobilização da Interpol. Então, a Polícia Federal, ela participou da última etapa da operação. Nós fizemos uma representação
perante o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. São 300 páginas com toda a descrição da movimentação financeira e do esquema criminoso, para que a Justiça do Rio de Janeiro dê impulso a esses processos. Uma informação importante, que essa semana nós acabamos de descarregar o 5º navio apreendido no Rio de Janeiro. Ele foi apreendido no Rio de Janeiro, mas teve que ser levado a São Paulo para que nós pudéssemos nomear o fiel depositário desse combustível. Nós fizemos um acordo com o Instituto Combustível Legal, o ICL, porque uma das grandes dificuldades da Receita é que ela não conseguia apreender o combustível pelo volume e por não ter onde depositar. Inclusive porque é caro fazer o depósito, o armazenamento, e às vezes a gente não sabe o tempo em que o combustível vai ficar armazenado até o perdimento e eventual leilão. Então era preciso uma estrutura muito robusta, né, para que nós pudéssemos recepcionar essa mercadoria apreendida. Nós estamos falando de 250 milhões de litros de combustível apreendido, já todos depositados na Petrobras, aguardando o processo administrativo que vai dar o perdimento e, eventualmente, leiloar o bem apreendido, lembrando que a Petrobras, que é fiel depositária, vai poder se ressarcir das despesas de transporte do Rio para São Paulo e armazenamento desse bem. Então não há prejuízo para a Petrobras, pelo contrário, ela está ajudando a sanear um dos setores onde teve a maior incursão do crime organizado recentemente. Os especialistas de segurança pública vêm dizendo há algum tempo que a droga deixou de ser o único e talvez deixou de ser o mais importante bem que gera recursos para o crime organizado. E apontam especificamente a área de combustível como aquele que deve inspirar as maiores atenções do Estado brasileiro. Nós queremos agradecer os Ministérios Públicos dos Estados. Então é muito importante porque os fiscos estaduais, os fiscos estaduais foram os mais lesados. A União também. Só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro deixou de arrecadar o que ele gasta por ano com a polícia. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. O que esse grupo econômico deixou de pagar aos cofres estaduais, ao cofre estadual do Rio de Janeiro, é suficiente para custear um ano a polícia, toda a polícia do Rio de Janeiro. Então esse é o volume de recursos que está envolvido. Então nós voltamos a dizer o seguinte: nós temos que abrir, para continuarmos o nosso trabalho, nós precisamos abrir essas duas frentes. Primeiro, aprovar o devedor contumaz. É um apelo que eu deixo aqui pela enésima vez. É um trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos, nós aperfeiçoamos o texto, nós incluímos na lei do devedor contumaz uma série de benefícios para o bom contribuinte, justamente para separar o joio do trigo, lembrando que 99% vão ter a proteção da lei e 1%, né, nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência, né, de atividade ilícita, vamos inibir essas práticas criminosas e vamos proteger o bom contribuinte, que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Uma lei muito equilibrada. Se não fosse isso, não teria passado por unanimidade no Senado Federal. E nós queremos fazer dessa agenda de segurança pública a mesma coisa que nós fizemos com a tributação no país. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, teve aprovação ou unânime ou muito perto disso. No caso do consumo, muito perto disso; no caso da renda, unânime nas duas casas. Nós podemos fazer uma agenda de segurança pública envolvendo polícia, Receita. Tive ontem com o senador Alessandro Vieira, que é uma pessoa equilibradíssima e que entendeu exatamente os pontos necessários para nós podermos harmonizar as duas casas em torno de um projeto que represente a vontade de todo o país, como foi feito com as duas reformas tributárias. E nós temos uma oportunidade, com esse conjunto de diplomas legais que o ministro Lewandowski mandou para o Congresso Nacional, de fazer uma coisa muito importante. A lei antifacção, devedor contumaz, a PEC da segurança pública, né? A lei
que pune com mais severidade crime de receptação. São diplomas legais que reorganizam o país para combater o andar de cima. Porque todo mundo, e foi objeto da nossa conversa aqui durante 1 hora, todo mundo reconhece. Se você não asfixiar financeiramente as organizações criminosas, você vai ter uma reposição de mão de obra barata na base e você não vai dar conta do problema. Você precisa atuar também por cima, também pelo andar de cima, porque é o andar de cima que irriga com bilhões as atividades criminosas. Não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões de reais. Hoje estão sendo bloqueados 8 bilhões de fundos. Na Operação Carbono Oculto foram 30 bilhões de reais bloqueados. Só hoje, mais 8 bilhões estão sendo bloqueados. É assim que nós vamos conseguir efetivamente combater o crime, né? A interação da Receita com a polícia cada vez melhor, né? O secretário Barreirinhas e o diretor-geral da polícia, o Andrei Rodrigues, se reúnem com periodicidade frequente, incluindo as equipes, e a polícia vai ter um papel fundamental agora de extrapolar a fronteira nacional para buscar parceria internacional, né? Porque, inclusive, um dos navios apreendidos no Rio de Janeiro trouxe combustível da Rússia. E há um bloqueio internacional em relação a isso, que está sendo respeitado pelo Brasil e que esse grupo criminoso não respeita. Então você tem repercussão internacional do que está acontecendo. Então essas duas tarefas, votar a lei do devedor contumaz e abrir uma frente de trabalho com o governo dos Estados Unidos para inibir a lavagem de dinheiro usando paraíso fiscal lá, e outras práticas que precisam ser coibidas, como, por exemplo, a exportação ilegal de armas ou peças de armas para o Brasil, que a Receita prende também por meio dos scanners, por meio dos procedimentos, e encontra várias peças de armamento no meio de containers de commodity, por exemplo, de mercadorias comuns. Tem lá no meio uma série de equipamentos, né, de arma de fogo, ou para peças de reposição, ou equipamento todo, né, que chega pronto para a utilização do crime organizado. Então nós temos uma frente de trabalho importante com os Estados Unidos, e o ministro Lewandowski e eu levamos ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações que estão sendo bem sucedidas, incluir a pauta da lavagem de dinheiro e da exportação ilegal de armas para o Brasil. Tá? Se você tiver alguma pergunta sobre isso, a superintendente da Receita em São Paulo está à disposição. Você conversou com o presidente de modo sobre a possibilidade de votar logo o devedor mais? Eu sempre falo, sempre que posso, alerto para essa necessidade, até porque o Senado deu uma demonstração firme, né, de que chegou a hora, né, desse projeto que tramita há 7 anos ou mais, né, passar a ter vigência no Brasil, o que vai fazer. Não tem bala de prata contra o crime organizado, mas essa é uma peça da engrenagem que a Receita precisa para coibir práticas ilícitas do crime organizado. Então é fundamental para nós prosperar com esse projeto. Então, se nós conseguirmos sancioná-lo este ano, nós vamos entrar no ano que vem ainda mais fortes em relação a esse tema. Isso. Como vocês conversam com o governo dos Estados Unidos? Vocês vão solicitar que tenha um controle maior? Nós vamos, em primeiro lugar, fazer chegar a informação de como os fundos lá nos Estados Unidos estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro e simulação de investimento estrangeiro no Brasil. Que é disso que se trata. É uma simulação de investimento estrangeiro. O dinheiro está saindo daqui, né? O dinheiro ilícito está saindo daqui por meio desses fundos que estão sendo bloqueados, mas nós não sabemos quantos outros vão aparecer. Então é importante ter a cooperação internacional. E o outro é o seguinte, é natural que os países estejam mais preocupados com o que entra do que com o que sai das suas fronteiras, percebe? Então o que entra tem um zelo enorme e o que sai não recebe muitas vezes o mesmo tratamento. Mas nós vamos levar fotos, vídeos, mostrando como as armas estão chegando no Brasil
em containers de lá, com outras mercadorias declaradas. Você compra uma mercadoria e no meio do container vem as peças de reposição ou o próprio armamento. Isso está acontecendo no Brasil. A Receita aprende. Se nós tivermos um controle lá na saída e um aqui na entrada, vai aumentar a nossa eficiência. Nos Estados Unidos isso também? As armas nos Estados Unidos não são de lá? Saem de lá. Saem de lá. De lá e chegando aqui. E chegando aqui. Mas ilegalmente. Nós estamos falando de peças de reposição, de armamento que não é produzido no Brasil, e estamos falando de armamentos. Eu pedi para o secretário Barreirinhas fazer um relatório, inclusive documentando com fotografias, número de container, tudo direitinho, para que essa informação chegue às autoridades americanas, né, demonstrando que essa parceria é fundamental. Porque se nós queremos impedir que a droga chegue lá para ser consumida, e ela atravessa o território nacional, embora não seja produzida aqui, muitas vezes atravessa o território nacional, é fundamental que a gente iniba o crime nos territórios, nas comunidades, impedindo que armamento pesado chegue no Brasil. Então isso vai ser também objeto de debate entre as autoridades brasileiras e estadunidenses para chegar a um acordo de cooperação nesse sentido. Então nós temos uma frente de trabalho no Congresso, que é aprovar o devedor contumaz, e vamos mirar um acordo de cooperação com os Estados Unidos em relação a essa pauta. Tá bem? Obrigado, gente. E assim, muito bem, e assim conclui-se o pronunciamento importante do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não deixou pedra sobre pedra ali, sendo bem contundente, lembrando da lei do devedor contumaz e aos poucos dando nome aos bois, mas com certeza mais um capítulo de disputa por protagonismo e disputa pela paternidade dessas mega operações entre governos estaduais, forças estaduais policiais, governo federal e suas corporações de segurança. Portanto, vamos nesse sentido aqui já começar a estimular o debate. David de Tarso. Eu acho que o mais importante é a integração entre as instituições para que a gente veja avanços acontecendo em relação ao combate ao crime organizado. Só que fica também o apelo para o Congresso Nacional, que muitas vezes não aprova projetos que são fundamentais e aí traz diferentes narrativas, como a gente viu no projeto da lei anticrime, que não abarca justamente esses devedores contumazes. Por que não acontece isso? Por que esse projeto está parado na Câmara dos Deputados? Eu e o Mano, enquanto o Haddad falava, estávamos discutindo justamente sobre isso, né, mano? Porque foi pro Senado, voltou pra Câmara e não avançou. Já foi aprovado no Senado, mas está parado na pauta da Câmara. E aí começam a surgir as especulações, porque há pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, entre os investigados e agora nessa operação, que acabam chegando em conexões com grandes figurões da política brasileira. Há especulações sobre o envolvimento de líderes da Federação PP União Brasil que poderiam estar conectados a esses grupos empresariais, e isso é um tempero do forte lobby que muitas vezes essas organizações que acabam sendo gigantescas, mas operam na criminalidade, possuem fortes conexões políticas em Brasília. E isso é parte do que explica a dificuldade de avanço de projetos que aumentam a eficiência no combate a esses grandes sonegadores e criminosos. Eu acho que a gente precisa entender que é uma indústria com muito valor. Então, o lobby para isso, ele é gigante. E o Mano bem coloca aqui que ele é poderoso em Brasília. E a gente precisa entender, até legalmente falando, como existe um reforço de empresas, de grupos empresariais para que essa lei não passe. Então, quando a gente está avaliando do poder político-econômico contra esta medida, ele é altíssimo. Isso pressiona senadores, isso pressiona deputados, isso pressiona na porta de uma eleição, ainda assim. Opa. Então, os apoios, as doações, embora não se possa mais no Brasil a doação via pessoas jurídicas, pode pessoa física, até ali um montante de 10%. Então, assim, isso tem uma pressão muito grande e isso, muitas vezes,
essa ideia, ela barra avanços importantes na nossa legislação. Então a gente não pode ser ignorante nem inocente de não imaginar que existe grandes grupos que estão sim interessados que isso não passe, porque isso pode vir a ser um problema a eles. E também vamos ser claros, quem não tem problema em sonegar mais de 70 bilhões de reais, não tem problema em fazer financiamento político via Caixa 2. A gente está falando aí de um volume financeiro gigantesco. Eu vou precisar te interromper brevemente, me perdoa, só para fazer um break para quem está nos ouvindo pelo andar da hora aqui. Morning Show segue a todo vapor, repercutindo essa mega operação de hoje e volta já já. Agora sim, mano, me perdoa, a palavra é sua. Não, o ponto essencial é esse. Então, é fundamental que a sociedade pressione para que o projeto do devedor quanto mais, que de fato é muito importante, ande. Agora, eu também acho, Marinho, que vale destacar o componente de narrativa, da construção de narrativa política por parte do governo Lula e do ministro Fernando Haddad, que, mais uma vez, vem na busca desse protagonismo para, no fim das contas, construir a grande história que o governo tenta fazer de que o combate ao crime por parte do governo Lula se dá no combate aos poderosos do colarinho branco, tentando fazer dessa forma, mais uma vez, a oposição entre mocinhos e vilões, sendo os vilões o Congresso Nacional, que não aprova o projeto que precisa ser aprovado para que esse combate avance. Então, mais uma vez, num contexto em que a relação entre legislativo e executivo já vem complicada, o governo reforça a sua narrativa de antagonismo com o Congresso. Seria essa a tentativa do governo criar sua própria lava-jato, de sinal invertido, por assim dizer, em ano pré-eleitoral? A ver, mas sem dúvida tem muita gente graúda envolvida nessa teia criminosa toda. A ver os desdobramentos e, claro, a gente vai seguir repercutindo aqui na medida que novidades surjam ao longo da duração do programa de hoje.